Olá, boa noite. O programa Ideias da Aldeia desta segunda-feira vai tratar sobre o tema adoção. Em um programa especial, nós vamos conversar com a juíza da Vara da Infância e da Juventude, Maria Tapajós, e também com o promotor do Juizado da Infância e da Juventude, Francisco Maia. Doutora Tapajós, é um prazer tê-la aqui no programa Ideias da Aldeia. Prazer é todo meu. Boa noite a você e a todos que estão nos assistindo. Doutora Tapajós, dia 25 de maio se comemora aqui no Brasil o Dia Nacional da Adoção. Quais reflexões essa data exige de nós? Muitas. Que a adoção ela é uma demonstração de sentimento de solidariedade, de humanidade, de cristandade, né? Então, aquelas pessoas que têm disposição de adotar, que elas não tenham medo. Não é um processo doloroso. Muitas vezes ele até é um processo demorado em razão da questão da segurança, porque precisa haver segurança na decisão do juiz e também segurança para quem adota e para o adotado, para que depois do processo todo já terminado, que existe uma convivência já firmada, o elo completamente sólido, não haja qualquer dissabor, né, em razão de uma falha jurídica. E que essas pessoas realmente olhem mais para o ser humano, para o irmão, e dê a ele, aquele que não tem carinho e uma família. Nesse aspecto, quais pessoas estariam credenciadas a adotar? Quem, na sua opinião, ou dentro do seu trabalho, do seu dia a dia, quais as pessoas a senhora consegue focalizar e dizer esse casal é um casal que está apto a adotar e este ainda não? O próprio Estatuto ele estabelece normas, né, de quem pode adotar. Então, quem são essas pessoas? São maiores, né, maiores de idade, que tenham pelo menos a diferença de 16 anos do adotante para o adotado, que tenham conduta ilibada, que tenham condições não só financeiras, porque essa é o último que nós olhamos, mas que há necessidade que nós não podemos colocar uma criança num lar onde as pessoas não têm como sobreviverem, não têm para o mínimo necessário. Questões psicológicas, né, condição psicológica, condições físicas também, né, de criar uma criança. Ser brasileiro, porque o estrangeiro também pode adotar desde que ele se cadastre, credencie junto à SEJA e que o cadastro seja aprovado. E se não houver brasileiro interessado naquela adoção, então, em último recurso, se defere uma adoção para estrangeiro. A pessoa pode ser solteira ou casada, pode ter vida conjugal que não seja, como se diz, casado no civil, mas que tem vida conjugal regular com outra pessoa. Muita gente me pergunta, eu vou aproveitar a oportunidade também e dizer aqui também que a pessoa, o homossexual também pode adotar, desde que a sua conduta não venha interferir, né, na criação da criança. E aqui nós já deferimos algumas adoções para pessoas homossexuais. Mas isso é feito toda uma avaliação, um estudo, isso é feito pelo corpo técnico do juizado, que é formado por assistentes sociais e psicólogos. Então, antes de se deferir até a habilitação das pessoas interessadas em adotar e também para se deferir a adoção, é feito uma avaliação, estudo, entrevistas psicológicas. Então, são as técnicas, não é o juiz que diz, esse está apto. E nós decidimos, né, determinando que ele faça parte do cadastro de pessoas pretendentes à adoção, como também no momento já de adotar, nós também deferimos dizendo que ele pode adotar, aquela criança pode ser pai. Isso nós nos baseamos muito nos relatórios dos técnicos, né? Que há toda uma entrevista, não só com os pretensos adotantes, mas também com pessoas do seu círculo de trabalho, da vizinhança, da comunidade, etc. Doutora, já que a senhora adiantou o assunto, em relação aos homossexuais, a senhora tem acompanhado a adoção desse tipo de casal e qual a diferença que existe entre a adoção feita por esse tipo de casal, o casal homossexual, e os casais não homossexuais? Há alguma diferença relevante?
Esses que foram, que obtiveram adoção, não chegam a formar um casal. Pelo menos, pelo que até onde nós conhecemos, são pessoas que moram sozinhas. Hoje tem até um que salvo engano, ele já é adolescente. Se não, está chegando. É um menino normalíssimo, muito equilibrado, tem notas. O primeiro ponto de demonstração, em primeiro lugar, é a escola, né? É um ótimo aluno, excelente. Então, aquelas pessoas que adotaram nessa condição, nós não temos reclamação nenhuma, problema nenhum, queixa nenhuma. Eles vêm criando essas pessoas de uma forma normal, com muito carinho, sem diferença alguma. Doutora, em relação aos outros estados, como é que a senhora classificaria o estado do Acre? Vamos colocar aqui em relação ao tempo de adoção. Em média, leva-se quanto tempo para um casal que deseja adotar uma criança conseguir adotar? Olha, isso é muito relativo, até mesmo com relação aqui em Rio Branco, né? Porque eu respondo pela comarca de Rio Branco. Isso varia de cada situação. No caso, por exemplo, quando a própria mãe vem em juízo e entrega o filho ao juizado, que não pretende criá-lo, que pretende entregá-lo em adoção, nós já verificamos quais são as pessoas que estão relacionadas no nosso cadastro, né? Aqueles que estão aguardando uma criança. E então nós verificamos qual o perfil, porque eles dizem lá da sua preferência, se tem preferência de cor, para se assemelhar com os pais que estão adotando, né? Para não haver uma disparidade muito grande, né? Idade. Mas essa coisa de menino louro dos olhos verdes, isso não existe aqui não. Isso é bem interessante aqui no nosso estado. Também não sei se é porque é um estado que não há a raça negra que não predomina, né? Não sei se isso, mas algumas crianças de cor também já foram adotadas. Então, se a mãe é encontrada rápido, ou se a própria mãe já ela mesma foi ao juizado entregar essa criança, esse procedimento é rapidíssimo. Por quê? Porque o casal adotante, pretendente, ele já foi entrevistado pela psicóloga. Então, a psicóloga já vai só para ver como que eles vão se adaptar àquela criança, porque uma criança numa casa, ela modifica tudo, né? Ela traz mais trabalho, traz mais alegria e ocupa todo o tempo de quem é pai e de quem é mãe, né? Isso é uma verdade. Então, ela vai verificar só essa questão da convivência. Como que a criança está, lógico que uma criança de poucas horas de nascida ou de poucos dias, de poucos meses, ela rapidamente se adapta, né? Então, até essa avaliação também é muito rápida. Então, nessa condição, não tem muita demora, né? A demora é só para encontrar uma pauta, porque nós temos quase 5.000 processos, então, hoje nós somos 2 juízes, mas passou um longo tempo, né? Que era um juiz só, tão somente, e não dá conta. Na verdade. 5.000 processos de adoção? Estamos quase. Não, ao todo, porque nós não lidamos só com a adoção. Né? Mas te digo que ano passado, eu não sei exatamente, mas eu acredito que foram 257 adoções. Isso no Brasil, se nós formos comparar, como é que nós estaríamos? Nós estamos bem alto. O povo do Acre é bastante solidário, bastante humano. A adoção, ela guarda alguma relação com solidariedade? Não tenha dúvida nenhuma. Porque você adotar, você acolher na sua casa uma pessoa que você não conhece a origem, não sabe de onde veio. Lógico que uma criança, mesmo que seja saída do ventre, ela é sempre uma interrogação, é uma incógnita, né? A gente nunca sabe o que vai ser no futuro, como será aquela criatura futuramente, né? E se a gente vai saber educar. Então, as mesmas perguntas que uma mãe biológica faz a si mesma, uma mãe adotiva também faz. Então, é muito bonito alguém que recebe uma pessoa totalmente estranha, que não conhece a sua origem mesmo, não sabe como veio, de onde veio, se tem até algum problema de saúde. Nós temos um caso que, quando alguém me pergunta, o que mais lhe emocionou até hoje no juizado? Eu estou há 9 anos lá, né? Então, foi um casal que adotou uma criança totalmente incapaz. Uma criança que não tinha a menor chance, nem tem, de falar, de andar, de comer com suas próprias mãos, né? E o médico tinha dado até poucos dias de vida. E esse casal cria esse menino, ele já está ficando adolescente. E eu acredito que seja o milagre do amor. Essa criança hoje ri. E quando se fala com ela alguma coisa, ela percebe porque ela emite algum som e os olhos dela é que falam.
Então, se ela se expressa com os olhos, né, com um sorriso, com certeza ela entende que, pelo menos, ela é uma criança muito amada, muito arrodeada de carinho. Então, isso foi a coisa mais bonita em todo esse tempo que eu estou no juizado. Mas deixa eu só completar aquela tua pergunta, que eu falo demais mesmo, né? Que bom. Mas deixa eu te completar aquela pergunta. Demora, os casos de adoções que demoram de 2 anos, 3 anos, é exatamente quando consta o nome da mãe, quando nós conseguimos identificar aquela declaração de nascido vivo que é expedida pelas maternidades. Então a gente fica buscando, né? Procurando em todos os lugares, se faz edital, se faz mandado quando tem o endereço correto. Chama-se até via rádio. Nós utilizamos a radiodifusora e aquela outra que é a AM, porque todo o estado Alvorada. todo Alvorada, né? Então nós utilizamos o serviço de rádio para fazer o chamamento. E muitas vezes elas até ouvem ou até são intimadas, mas elas desaparecem. Então isso dificulta, porque aí você tem que nomear um curador especial para responder por ela naquele processo, e isso demora um pouco mais. Então, nesse caso, né, quando a mãe ou é desconhecida ou está em endereço incerto e não sabido, é que tem outros procedimentos dentro do processo de adoção que dificulta um pouco a rapidez. Doutora Tapajós, a senhora poderia explicar para a gente como que um casal pode ser preparado para adotar? O juizado tem algum trabalho nesse aspecto que eduque os pais que desejam adotar, preparar psicologicamente esse casal, não? Olha, te digo que o juizado mesmo não faz esse trabalho, mas nós temos o grupo de incentivo e apoio à adoção, o GEAC, daqui do Acre, que esse grupo ele existe em quase todas as capitais brasileiras, que é exatamente essas pessoas também que ainda têm aquela barreira com a justiça, que pretendem adotar ou não se aproximam não vão se cadastrar, porque nós mantemos um cadastro. Em todo juizado da infância e da juventude, há um cadastro de crianças que estão dispostas à adoção, só que aqui nós não temos essas crianças, graças a Deus. Tem algumas crianças ainda lá no Educandário Santa Margarida, mas que se está fazendo todo um trabalho para se encontrar a família natural. Em última hipótese, é que não encontrando qualquer membro da família natural, é que nós partimos para a família substituta, que é o caso da adoção, né? Falei tanto A preparação dos A preparação. casais. Pois é, então esse grupo, ele tem psicólogos, eles fazem todo um trabalho, inclusive com os casais que já adotaram e não sabem aquele momento de dizer que ela é uma criança adotada, porque isso é o mais essencial e necessário. Uma criança não deve ser criada sendo enganada, com mentira, ela deve conhecer a sua verdade. Porque os pais adotivos, geralmente, eles temem contar para a criança que ela é uma criança adotada e que receberam da mãe ou do pai, contar a circunstância em que ela chegou às mãos, né, deles. Porque eles pensam que a criança, ao saber que tem uma mãe biológica, um pai biológico, o amor acaba. Mas não é isso. A gente sempre tranquiliza as pessoas que amor é convivência. Não é o vínculo sanguíneo que demonstra o amor, né? Então, o grupo de apoio à adoção, que se reúne todos os meses, uma vez ao mês, são várias pessoas que já adotaram, outras que são adotadas e outras que pretendem adotar. Eles recebem toda essa orientação, existe troca de ideias, né, de informações entre as próprias pessoas interessadas. É um trabalho muito interessante. Para falar com esse grupo, basta ir ao Ministério Público? Basta procurar o próprio grupo, que ele se reúne as últimas quinta-feira, a última quinta-feira de cada mês, lá no auditório do Ministério Público. E qualquer informação, o próprio juizado, a respeito do próprio GEAC, do grupo, o próprio juizado fornece essas informações. Então, o GEAC tem sido um parceiro muito bom, tem encaminhado muitas pessoas essas que acham que a justiça ainda está muito distante, então elas preferem buscar uma criança ou mesmo se cadastrar através do GEAC. Doutora Tapajós, só para finalizar o nosso bate-papo, quais novidades o Acre leva agora para o encontro em Goiânia no dia 26, de 26 a 29 de maio? São tantos casos. Primeira coisa, a questão do número, que é muito grande o número de pessoas que adotaram.
de adoções no juizado, de pessoas que pretendem adotar. Então, é um número, para questão proporcional, né, que o Acre ainda é pequeno, em termos de população, né, o nosso número aqui é bastante significativo. E alguns casos concretos mesmo, como uma adoção que ocorreu há pouco tempo, né, de um casal estrangeiro, né, que eram 2 crianças, mas uma não se adequou ao casal, ela não se adaptou, porque eles já eram grandinhos, né? O menino se adaptou muito rapidamente, já chamava logo que de imediato de pai e de mãe, e o casal também não se adequou a outra criança. Então isso foi foi polemizado, né, em razão de que há também uma recomendação no estatuto que nós não separemos irmãos. Adoção, né, de irmãos, né? Isso. Então, quando há 2, 3 crianças, 2, 3 irmãos dispostos à adoção, então que a gente busque casais que aceitem os irmãos exatamente para não separar. Né? Então, isso vai ser um assunto que eu acredito, até que a doutora Cátia e a doutora Valesca, não estou bem certa, que vai ser um dos temas lá nesse encontro. Doutora Tapajós, o programa Ideias da Aldeia agradece a sua participação. Eu que agradeço e fico à disposição de vocês, principalmente que esse tema, ele tem muito ponto, muita coisa que a gente precisa colocar para que a população se inteire, para que a população não tema. E se aquela pessoa que deseja adotar, que busque o juizado. Adotar é muito bonito e adotar não é complicado. E nem o juiz complica. Então, que as pessoas nos procurem. Então, a gente fica à disposição. Eu teria muito mais coisas para falar, sabe disso, que aí precisa me cortar, porque senão eu vou muito longe, né? Mas eu agradeço também o convite de vocês. Fico à disposição. Obrigada. Obrigado. O programa Ideias da Aldeia volta no segundo bloco, conversando com o promotor do Juizado da Infância e da Juventude, Francisco Maia. Olá, o programa Ideias da Aldeia retorna discutindo o tema adoção. No primeiro bloco, nós conversamos com a juíza Maria Tapajós, juíza da Vara da Infância e da Juventude. E nesse segundo bloco, eu converso com o promotor de Justiça da Infância e da Juventude, o Dr. Francisco Maia. Dr. Francisco Maia, é um prazer tê-lo aqui no programa Ideias da Aldeia. Prazer é nosso, tá? É uma satisfação muito grande poder mais uma vez estar aqui e poder conversar com você e com todos os nossos irmãos aqui de Rio Branco e de todo o estado, né? Porque essa emissora, ela tem atingido aí os mais distantes rincões aí do estado, em todas as cidades do nosso estado, né? E eu começo a nossa conversa, doutor Maia, justamente tentando esclarecer melhor como um casal que está no município, em Cruzeiro do Sul, em Porto Walter, e que deseja adotar uma criança, quais os procedimentos que esse casal deve obedecer? A quem procurar? Então, o primeiro passo dessa pessoa ou desse casal que deseja adotar é procurar o Juizado da Infância e da Juventude. Aqui no Acre só temos um Juizado da Infância e da Juventude, que é em Rio Branco. Então, ela tem que procurar o juízo genérico da sua cidade, o fórum da sua cidade, que lá vai ter também os mesmos procedimentos aqui do juizado. Esse juízo adota na cidade, na comarca, né? E lá ele vai fazer uma habilitação, vai solicitar uma habilitação do juízo, é um processo primeiramente administrativo, não é? Pedindo para ficar apto, para se tornar apto a adotar. Porque o juízo da comarca, ou o Juizado da Infância e Juventude, onde tem juizado, ele tem a obrigação de formatar, de ter consigo 2 cadastros. Um de casais ou de pessoas que desejem adotar, né? Então elas se habilitam e ganham essa homologação, por assim dizer, do juízo, se tornando apta a adotar, e um outro
de crianças para serem adotadas, não é? Normalmente essas crianças também, elas passam por um processo de destituição, que a gente chama de destituição do poder de família, e aí ela integra uma outra lista para serem adotadas. E aí há a confrontação dessas duas listas, né? Às vezes o que acontece muito é que às vezes você tem uma quantidade grande de casais habilitados e ainda não tem crianças. Às vezes você tem crianças, não tem casais habilitados, mas o mais comum é que você tenha casais habilitados e crianças ainda para serem habilitadas. Doutor Maia, sobretudo nos municípios do Acre, aqui em Rio Branco também, talvez seja até um comportamento da sociedade amazônica, mas é comum as pessoas pegarem para criar. Eu tenho esse menino aqui que eu trouxe lá do Seringal, ou então da fazenda, e pego para criar. Quais são os perigos que esse comportamento enseja, né? Quais os perigos que esse comportamento tem? Ou não tem nenhum perigo, é um ato solidário e que deve ser fomentado, deve ser alimentado? É um ato solidário, mas ele tem que ser um ato regular. E da forma como você está colocando aí, e que existe até mesmo, ele é ainda um ato irregular. Porque quem pega uma criança para poder ter em guarda, ela tem que necessariamente notificar ou dar ciência ao juizado, ou no caso, quando a criança não se encontra em uma situação de risco, ao juízo de família, para que ele possa regularizar aquela situação, ou seja, ela ter formalmente, né, através de uma decisão de um juiz, aquela criança sob a sua custódia. Não é? Então, todo e qualquer casal ou pessoa que tenha uma criança ou adolescente nessa situação tem que imediatamente procurar o juizado da infância e da juventude ou o juízo de família para assim tê-lo de forma regular, tá certo? Sob pena, muitas vezes, dessa pessoa ser multada, até porque existe uma previsão no estatuto, né, de que não se pode ter ninguém em sua custódia, a não ser que seja através ou de uma decisão judicial ou também de uma decisão dos pais, isto feito, logicamente, também por escrito direitinho. Doutor Maia, a promotoria conseguiu extinguir a ação dos Anjos da Noite, aquele grupo que colocava as crianças nas portas dos casais ou das famílias que sabidamente desejavam ter uma criança e não conseguiam? Ou a promotoria conseguiu extinguir? Não conseguiu. Infelizmente, a gente ainda tem esses grupos, né, esse grupo Anjo da Noite, ainda fazendo, eu diria até que enfrentando o processo legal, né? Qual o crime que esse grupo comete? Olha, eu creio que pelo menos ele incide em um crime de usurpação da função pública, porque a adoção, ela é própria do Estado. Ninguém pode fazer adoção a não ser o Estado. E quando uma pessoa ou um casal, na sua boa vontade, na sua boa fé até, eu não duvido, já tenho dito isso várias vezes nas minhas entrevistas, tenho pedido até que eles possam, de repente, ser um parceiro do juizado. Não é? Se de repente encontram uma criança nessa situação, uma mãe querendo dar uma criança, o que eles deveriam fazer é o seguinte: olha, eu vou levar você ao juizado da infância e da juventude. E não pegar aquela criança e se investir de um poder estatal que não lhe é próprio, não é? E ela mesma fazer a adoção, escolher determinada pessoa para assim fazer. Por quê? Porque o juizado da infância e da juventude é que legalmente, por lei, foi estabelecido para tal. Para isso é que existem as duas listas, que existe a lista dos casais habilitados, que passa por todo um procedimento administrativo de estada lá no juizado, de ouvida pelos psicólogos, assistentes sociais, né? E assim também a criança. E até porque se tem aquela oportunidade, até que a doutora Tapajós falou, de se fazer um trabalho com aquela mãe e se verificar realmente se não existe nenhuma possibilidade que aquela criança possa ficar na companhia da mãe ou do pai ou de alguém da própria família extensiva.
exaurido isso, né, acabado essa investigação, vendo que não tem realmente a menor condição, aí não. Aí você, dentre aqueles casais que estão habilitados, que passaram por um procedimento diante do juizado, aquela criança será assim encaminhada. Doutor Maia, mas a ação dos Anjos da Noite, eu não estou querendo aqui fortalecer a ação desse grupo, mas a ação desse grupo, não vem porque o Estado demora muito para dar um parecer a respeito da adoção, ou não? Não, não demora. É como propriamente a doutora Tapajós falou. Quando se trata, veja bem, dura mais tempo os que são feitos pelo Anjo da Noite do que propriamente pelo rito legal mesmo. Por quê? Porque nós, como a doutora disse, nós já temos no rito legal os casais devidamente habilitados. Então, quando uma mãe chega para poder entregar uma criança, dizer assim, olha, eu não tenho condições, eu quero que um casal que tenha condições possa estar cuidando do meu filho, porque eu não tenho condições psicológicas, eu não tenho condições financeiras. O que se vai fazer tão somente é uma verificação dessa situação que está sendo posta pela mãe biológica, não é? E aí, se realmente se constatar isso, imediatamente a gente já colhe a renúncia do poder de família daquela mãe biológica. Olha só como é rápido, não é? Você colhe a renúncia do poder de família daquela mãe biológica e já imediatamente já faz a confrontação com o rol de casais habilitados e entrega aquela criança para o casal mais apto àquela criança. O senhor poderia explicar para a gente, doutor Maia, o que significa a expressão adoção à brasileira? O que essa expressão significa e quais os problemas que ela pode trazer? Então, ainda hoje nós temos a adoção à brasileira, mas muito em número reduzido, graças a Deus, porque houve também uma explicação sobre essa necessidade e essa facilidade até de se regularizar a situação, né? Então, a adoção à brasileira é justamente aquele ato, e é um ato, diga-se passagem, um ato criminoso, é um ato que tem é previsto um tipo penal no nosso Código Penal, em que a pessoa que pegou uma criança, ela, sem passar pelas formalidades legais do juizado, sem o seu pedido normal de adoção daquela criança, perante o juízo competente, que é o Juizado da Infância e da Juventude, ela simplesmente, de uma forma ou de outra, ela consegue burlar de um jeito que ela vai direto ao cartório e ela faz o registro daquela criança como sendo sua filha. A revelia da lei. A revelia da lei, exatamente. Doutor Maia, e a preparação dos casais? A doutora Tapajós falou no primeiro bloco a respeito do GEAC, né? Que existe aqui um grupo de estudos que não habilita, mas prepara os casais para a adoção. Como é que nós estamos comparados a outros estados do Brasil e como que casais ou pessoas dos municípios acreanos podem ser preparados também, ter as mesmas possibilidades e as mesmas condições de adotar que um casal aqui da capital? Então, a gente aqui em Rio Branco, a gente já conta com esse grupo de apoio à adoção, que é o GEAC, né? Que foi criado, acho que, salvo engano, em 1996, salvo engano, não me lembro bem. Mas nós já contamos com esse grupo. Os municípios não contam, mas o ideal realmente é que nós tenhamos esse grupo e que tenhamos até mesmo no Juizado da Infância e da Juventude os profissionais e técnicos devidamente capacitados para estar dando a essas orientações. Infelizmente, a gente sabe, é uma realidade nossa, psicólogo e assistente social aqui, eu costumo dizer que é uma riqueza, né? Nós não temos. Agora que tem como se iniciou a formação acadêmica de assistentes sociais, né? Mas psicólogos nós não temos, são raros aqui. Então é muito difícil para cá, para a nossa capital, para a nossa cidade, que dirá no interior. Mas em algumas cidades, como por exemplo Brasileia, nós contamos, Cruzeiro do Sul, a gente conta pelo menos com assistente social. E essa assistente social, que já teve até passagem por aqui, né, ela teve aqui no Juizado da Infância e da Juventude, ela conhece bem, ela pode lá em Cruzeiro estar fazendo essa orientação prévia, mas ainda não é aquela que a gente deseja, que a gente quer, através dos grupos de apoio à adoção, que tem toda uma formação, são pessoas experientes. A psicóloga Valesca foi quem trouxe para cá e todo ano ela está se renovando, ela vai aos encontros e sabe realmente, conhece com profundidade
essa questão da adoção. Doutor Maia, é difícil para a comunidade entender o papel do educandário. O senhor poderia nos explicar como funciona, qual é o papel do educandário? Porque ali não pertence ao Estado, aquilo ali é função do Estado manter o educandário. Se é função, por que está daquele jeito? Assim, às vezes as crianças não têm a devida assistência ali, por mais que as mulheres que ali trabalham se esforcem para isso, né? Como que a gente deve entender o educandário nesse processo de adoção? É verdade. Eu costumo dizer que o educandário, ele é de todo mundo e não é de ninguém. É do Estado, é da sociedade, não é? Mas acaba não sendo de ninguém porque, infelizmente, o educandário, ele, em que pese assim, toda a boa vontade de realizar um programa de abrigo, ele é extremamente carente na finalidade maior, que é ter de forma excepcional, que é o abrigo, né? E de forma breve também, que são 2 princípios do Estatuto, essa criança, porque está trabalhando só com crianças, graças a Deus, o mais rapidamente possível e fazer com que restituir essa criança ao lar de origem ou a um lar substituto, não é? Infelizmente, o educandário não tem ainda, eu diria assim, por falta desses técnicos, desses profissionais, né, uma equipe psicossocial, uma equipe multidisciplinar que realize esse trabalho de verificação junto à família daquela criança que está abrigada, excepcional e breve dentro do educandário, se ela tem condições efetivas de retornar à família de origem, ou se ela necessita ser colocada em família substituta e aí sim ser destituído o poder de família do pai e da mãe para que ela possa estar livre para ser adotada. E isso tem feito com que crianças, ou seja, essa falta desses profissionais e desse trabalho voltado para essa reinserção ou para a destituição do poder de família através de técnicos especializados, tem feito com que crianças fiquem muito mais tempo do que o necessário no educandário e que não tenham a sua situação jurídica definida para a adoção. Doutor Maia, a doutora Tapajós, no bloco anterior, fez menção à dificuldade que se tem da adoção de irmãos. Eu queria que o senhor explicasse agora para a gente como é difícil fazer com que uma família adote uma adolescente, a chamada adoção tardia. Quais as dificuldades que se existe hoje para esse tipo de adoção? Isso também é um desafio, é um grande desafio, aliás, tem sido motivos de pautas durante todo esse tempo que a gente tem dos encontros nacionais de apoio à adoção, né? E juntamente com crianças excepcionais, como foi colocado. Mas a adoção, eu costumo dizer o seguinte, que a adoção ela é algo assim que brota realmente do interior, né, da pessoa. Aliás, eu costumo dizer que a adoção, todos nós pais biológicos, nós temos que adotar também os nossos filhos, nós adotamos os nossos filhos, né? Na verdade, eles chegam até nós, mas o que há é uma adoção de alma, né? Uma adoção de espírito, daquele ser que está ali. E a adoção tardia também ela passa por isso, né? Ela passa por essa compreensão, tem que passar por essa compreensão, passa primeiramente por esse sentimento que brota realmente do interior de cada pessoa e do entendimento do que é a adoção e da compreensão dessa fase tão própria do adolescente. Notadamente, né, de crianças que a gente sabe que há muito tempo não têm ou deixaram de ter, não sabem realmente o sentido de família, não é? Que são os que são institucionalizados. Nós tivemos, para ter uma ideia aqui, nós tivemos aqui no educandário, até respondendo um pouco daquela pergunta, crianças que chegaram à adolescência e à idade adulta dentro do educandário, não é? Hoje isso está bem diminuto porque a gente está trabalhando o educandário trabalha só com crianças hoje, não trabalha mais com adolescentes. Doutor Maia, falar sobre adoção sempre nos fica a sensação de que deixamos muita coisa
a se dizer, né? A se falar, a se pronunciar. A produção do Ideias da Aldeia e eu agradecemos a sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço e, assim, procurei tentar esclarecer alguma coisa, a gente nunca esclarece tudo, a gente fala uma coisa e esquece outra, mas a gente está à disposição sempre, né, do programa e da emissora, e para qualquer momento que vocês desejem, a gente está aqui. E esse foi o nosso Ideias da Aldeia. Até o nosso próximo encontro.